A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para estudarmos a penúltima lição da nossa revista do terceiro trimestre de 2025. Estudaremos hoje a lição de número 12, que tem por título o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Lição 12 será, sem dúvida, uma lição riquíssima que nos trará um aprendizado acerca da palavra de Deus, nos mostrando o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. É verdade que todas as lições estão subordinadas ao livro de Atos dos Apóstolos, claro, pegando comentários bíblicos, pegando outros versículos bíblicos para corroborar, para alicerçar, para embasar as nossas colocações, dando um vídeo assim subsidiário para o estudo das lições. Nós sabemos que nós temos o livro de apoio pela nossa casa publicadora, temos a revista das lições bíblicas e o nosso vídeo se propõe desde a primeira lição, desde o trimestre passado, se propõe a trazer subsídios para os professores, para os alunos. Estamos caminhando para o fim do nosso trimestre, porém já nos preparando para a próxima revista, para o próximo conteúdo bíblico, teológico da nossa escola dominical. O nosso contexto bíblico estará subordinado ao capítulo de número 11, ainda de Atos dos Apóstolos, mas do versículo 19 ao versículo 30. Antes de darmos início à nossa lição, façamos, como é de costume, uma oração. Pai Santo, Pai Celestial, nós te damos graças por este momento, te pedimos que o Senhor nos auxilie na conduta desta lição, nos abençoando e abrindo o entendimento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Lição 12, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O texto áureo está inserido em Atos capítulo 11, versículo 20, e nos diz: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A verdade prática nos afirma: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. A leitura bíblica em classe, como informado, está inserida em Atos capítulo 11, dos versículos 19 ao 30, e nos fala assim a Bíblia Sagrada. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Lição inserida no capítulo bíblico que nos remonta a três coisas importantes aqui. Primeiro, Lucas faz questão de informar que essa dispersão se deu por conta da morte de Estevão, o mártir do capítulo número 7, quando nós já tivemos lições que abordaram esse ocorrido. Lucas menciona que os discípulos, que os servos, que os cristãos estavam se espalhando
por conta dessa perseguição. Então, olha a importância que a morte de Estevão, não apenas a sua vida, com o seu ministério, com o que ele realizou em vida, mas a sua morte, a importância que ela tem, que ela teve e tem para a história da igreja, tanto de Jerusalém como dos dias atuais. Então, esses cristãos, no primeiro momento, eles são dispersos, são espalhados, e à medida que vão se espalhando, que vão caminhando de cidade em cidade, saindo ali dos limiares de Jerusalém, de Israel, eles vão anunciando ao Senhor. Segunda coisa que o texto bíblico, através do autor, o discípulo Lucas, nos informa é que em Antioquia a nomenclatura cristão foi usada pela primeira vez nessa cidade. Antioquia, ou em Antioquia, o versículo 26 nos mostra que foram os cristãos chamados assim pela primeira vez. E a terceira característica importante é Barnabé como um líder, como alguém responsável, que lá no capítulo número 13 de Atos nós veremos que ele é considerado como um mestre. Barnabé, como essa figura de liderança, ele é enviado a Antioquia para assim ajudar na condução do discipulado, ajudar na condução da implantação dessa igreja para estes crentes de Antioquia que haviam aceitado ao Senhor. Então são três características importantes que o relato lucano, ou seja, que o relato de Lucas nos traz à luz, que nos dá no texto bíblico da leitura em classe. Seguindo, nós temos como objetivos, com essa lição de número 12, destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder a sua essência, e terceiro, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava o seu primeiro salto na missão transcultural. Nesta lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo da fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. De fato, a ação dos refugiados, dos dispersos, saírem espalhando a mensagem do evangelho à medida que eram perseguidos, e a ação que eles têm de, mesmo sendo perseguidos, assim rememorando as lições passadas, mesmo sendo ameaçados, eles não deixaram de pregar a Cristo, não deixaram de anunciar o Evangelho. Então, nos serve de exemplo, como a igreja, como os crentes daquela época são crentes modelo para nós, são crentes espelho para nós, servem-nos de exemplo, a mesma conduta que eles tiveram, que nós as tenhamos, pregando o Evangelho independente da situação. O tópico 1, uma igreja com consciência missionária. Ponto 1. O Evangelho para além da fronteira de Israel. Vejamos as distâncias aproximadas que os primeiros cristãos percorreram fugindo da perseguição. De Jerusalém até a Fenícia, que é o atual Líbano, 200 quilômetros, entre 5 a 7 dias de caminhada. De Jerusalém até Chipre, uma ilha no Mediterrâneo, a distância marítima é cerca de 350 quilômetros. De navio, esta viagem poderia durar de 2 a 3 dias. De Jerusalém a Antioquia, que está no sul da Turquia, próximo à fronteira da atual Síria,
cerca de 480 a 500 quilômetros, entre 15 a 20 dias a pé ou com caravanas. A perseguição não impediu a igreja de cumprir o ID de Jesus, pois onde tem um ser humano, ali tem um campo missionário. Nós vemos que os crentes, independente da distância, independente das dificuldades, em comparação aos dias atuais, que nós temos facilidade de locomoção, seja por navio, seja com carro, seja com avião, naquela época não era assim, mas independente disso, os crentes mantinham o ID, faziam o ID do Senhor com coração, com amor, sabendo que onde tinha uma alma que ainda não havia escutado o Evangelho, esta alma merecia, era digna de ser revelada a esta pessoa ou a estas pessoas a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. Então, nós vemos aí quilômetros de distância que não foram suficientes para barrar a expansão do Evangelho. É bem verdade que esse início dessa pregação se deu por conta da morte de Estevão, como já abordado em lições e como já frisado aqui no início da nossa aula. Porém, essa conduta de ter iniciado com a morte de Estevão e ter ocorrido essa dispersão não parou por aí, não foi um motivo banal que eles anunciaram e depois pararam, não, foi um estopim para que assim a mensagem missionária do Evangelho pudesse alcançar as nações, de modo que hoje nós fomos alcançados pela mensagem do Evangelho. Ponto 2. Cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Os perseguidores achavam que fazendo os cristãos fugirem, eles iriam acabar com o cristianismo. Porém, não sabiam eles que os cristãos haviam se comprometido com a evangelização mundial e, portanto, a perseguição não os assustou, mas antes os impulsionou a levarem o evangelho aos confins da terra. O trabalho da igreja é com os seres humanos e, portanto, onde houver um ser humano, a igreja estará atuando, independente de condições sociais e geográficas favoráveis. Então é essa a premissa que ocorre na igreja primitiva. Os perseguidores achavam que com as retaliações, com as ameaças e até mesmo com as execuções de alguns membros, como nós vimos no caso de Estevão, nós veremos também no caso de Tiago, o irmão de João, com essas execuções, eles achavam que estavam intimidando os crentes a pararem de pregar o evangelho, mas não foi isso que ocorreu, foi o inverso. Com essas ações, com essas condutas de perseguições, de calúnias, de ameaças, de execuções, de assassinatos, os crentes, pelo contrário, saíram anunciando o evangelho, propagando as mensagens do Senhor Jesus, pregando ao Senhor Jesus, anunciando onde quer que eles iam, onde quer que eles tinham público, tinham quem recebesse o evangelho, eles estavam anunciando, mesmo em meio a dificuldades no traslado, mesmo em meio a dificuldades de saúde, mesmo em meio a dificuldades geográficas em relação à distância, em meio a dificuldades culturais, como quando chegaram aos gentios, gregos, aos gentios romanos, enfim, independente disso tudo, eles iam anunciando, eles foram dispersados, mas não perderam a consciência de que precisavam cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. O ponto 3 fala cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Precisamos destacar que os cristãos que evangelizaram Antioquia, que é o nome dado em homenagem a Antíoco, a terceira maior cidade do Império Romano, foram cristãos cipriotas, ou seja, de Chipre, habitantes da colônia romana da ilha de Chipre, no Mediterrâneo, e também os cireneus, que são os habitantes do norte da África e também colônia romana da cidade de Cirene. Os cristãos que evangelizaram Antioquia eram pessoas colonizadas e sem influência, contudo, estavam cheias do Espírito Santo e a igreja fundada ali se tornou uma poderosa base missionária para a evangelização do mundo antigo.
nós vemos nesse ponto 3 a característica que o autor, o pastor teólogo José Gonçalves, aborda no livro de apoio. No livro de apoio, ele vai dizer que esses crentes que evangelizaram Antioquia, e claro, embasado na Bíblia Sagrada, os crentes que evangelizaram Antioquia, que apresentaram aos moradores de Antioquia o evangelho do Senhor Jesus, eram crentes indoutos, no sentido de não serem mestres, não terem o ofício de apóstolos, não serem nenhum dos apóstolos, não terem também nenhum ofício de mestre, de doutor, mas crentes considerados comuns no sentido como? De serem qualquer um, no sentido depreciativo? Não, de serem crentes como membros de um grupo, no caso dos cristãos, membros crentes em Jesus, que aceitaram a fé, mas que iam exercendo um trabalho importantíssimo ao longo da sua viagem, das suas viagens, porque foram vários que realizaram isso, mas crentes comuns no sentido de não serem os apóstolos, de não serem doutores, de não serem aqueles que, num primeiro momento, exerciam a tarefa de discipular a igreja. Se nós relembrarmos as lições passadas, a tarefa de evangelizar, de pregar a palavra e de orar no sentido para este propósito de pregar a palavra e discipular, era uma tarefa que estava vinculada aos apóstolos, por isso que há aquela necessidade dos diáconos. Mas estes crentes, mesmo sem serem apóstolos, os crentes de Chipre e os crentes de Cirene, né, os cipriotas e os sireneus, eles iam anunciando o evangelho independente do cargo, independente da função, ou se tinha ou se não tinha função, mas eles iam anunciando ao Senhor Jesus. Por isso que o título desse ponto 3 nos fala sobre cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque independente da função, independente do cargo, independente de curso de teologia ou não, quem nos capacita para pregar o Evangelho é o Espírito Santo de Deus. E foi isso que o Espírito Santo fez com esses crentes. Eles foram capacitados e ministraram o Evangelho, pregaram o Evangelho à cidade de Antioquia, de modo que o resultado dessa pregação foi várias pessoas crerem no Evangelho, aceitarem ao Senhor Jesus, de modo que, posteriormente, a igreja em Antioquia se torna uma sede. Como sede, ela abriga vários crentes e também vários crentes missionários também saem de lá. Se nós vermos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, versículo 1 nos diz: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, neste contexto bíblico, nós vemos que de Antioquia é que Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo ainda, né, sendo chamado Saulo, Paulo e Barnabé são enviados na obra missionária de Antioquia. Veja a importância que essa igreja teve, e os crentes, nós vemos pelo relato bíblico, que eram crentes de oração, que eram crentes que jejuavam, que oravam, que tinham a sensibilidade do Espírito Santo. Então, a igreja de Antioquia ganhou um destaque importante, mas antes disso, ela foi evangelizada por crentes que, mesmo sem função, mesmo sem serem discipuladores, eram discípulos e pregaram o evangelho, trazendo salvação, levando a salvação do Senhor para aquela cidade. A visão geral do tópico 1 nos diz que a igreja de Jerusalém, mesmo dispersada, manteve seu compromisso de anunciar o evangelho com ousadia. Tópico 2, uma igreja com visão transcultural. Ponto 1, a cultura grega ou helênica. Foi notável a ousadia dos cristãos cipriotas e sireneus, pois foram os primeiros a anunciar o evangelho entre a cultura grega, coisa que outros cristãos que haviam chegado juntos em Antioquia não fizeram.
A Bíblia mostra com clareza que a mão do Senhor estava com estes cristãos e com certeza houve várias manifestações com o poder de Deus ao ponto de muitos se converterem ao Senhor Jesus. Nós temos aqui dois grupos de crentes. Primeiro, aqueles que foram dispersos, claro, os helenistas, né, modo mais geral, um grande número de crentes, de cristãos helenistas, de judeus helenistas que viviam ali na cultura grega, compunha a maioria dos que foram dispersos, mas também outros crentes. Mas todos os dispersos foram crentes. Mas nessa divisão de grupo, nós temos um grupo que não pregou a ninguém senão aos judeus, e temos o grupo, ou a turma ali, os crentes cipriotas de Chipre e os sireneus de Cirene, que anunciaram sim o evangelho aos gregos. Ou seja, quebrando esta barreira que pela lição passada nós já vimos que foi quebrada, né, foi iniciada, assim dizendo, por Pedro, quando anuncia o evangelho a Cornélio, né, uma nação, ou um povo, ou povos ali, pessoas totalmente gentílicas, mas nessa ocasião em si, a missão transcultural, como nós conhecemos, que transpõe culturas, que transpõe nações, que transpõe governos, que transpõe assim limites territoriais, geográficos, essa missão foi ou ganhou destaque, claro, com a pessoa de Pedro, ministrando a Cornélio, mas também com os cipriotas e os sireneus, quando eles anunciam aos gregos, quebrando assim esse limite, quebrando esta barreira de que só os judeus deveriam ser evangelizados ou mereciam receber, ouvir a mensagem do evangelho. Porque nós devemos lembrar que o livro de Atos, que é o livro em questão, ele inicia, e o versículo número 8 do capítulo 1, são palavras de Jesus que nos diz respeito a pregar o evangelho, ser testemunha dele em Jerusalém, Judeia e em Samaria e aos confins da terra. E os confins da terra, como nós vimos na lição passada, faz referência diretamente às outras nações, não só os judeus, porque Jerusalém, Judeia e Samaria diz respeito a judeus ainda que Samaria não seja totalmente de judeus e nem totalmente de gentios. Mas o confins da terra nos faz referência a todas as nações serem merecedoras de ouvirem o evangelho, porque a salvação se manifestou a todos. Então, os crentes cipriotas e sireneus, eles anunciando aos gregos, eles estavam exatamente cumprindo uma ordenança do Senhor Jesus. O exemplo de pregação, de missão transcultural, nós temos como exemplo os crentes de Chipre e os crentes de Cirene, que anunciaram aos gregos, aos helenistas, aqueles que literalmente não eram judeus, não faziam parte da cultura judaica, eram 100% gentios também. Ponto 2. Contextualizando a mensagem. Entendemos o porquê Lucas registra que a mão do Senhor estava com aqueles cristãos, pois diferente de pregar os judeus que esperavam o Messias, os gregos não sabiam quem era o Messias e nem esperavam um. Dessa forma, foi necessário o Senhor manifestar o seu poder e senhorio ao ponto de ficar registrado que a mão do Senhor estava com eles. Em Atos capítulo 4, versículos 30 e 31, a Bíblia ensina que os apóstolos oraram e pediram que o Senhor estendesse a sua mão para operar sinais e maravilhas, e devido a isso, eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É bem verdade que o poder, os sinais, as maravilhas acompanharão aos que creem. Jesus nos deu essa promessa, se nós lermos Marcos capítulo 16, ele mesmo diz que os sinais acompanharão, seguirão os que crerem. E nós, como crentes, sabemos muito bem que esta é uma verdade bíblica que se cumpre no meio do povo de Deus, mas já naquela época, inclusive na igreja primitiva, os crentes
nas primeiras lições nós vimos isso, que eles oravam também pedindo para o Senhor manifestar o seu poder, operar maravilhas, enquanto eles iam cumprindo, iam pregando a mensagem do Evangelho. E quando os crentes cipriotas e sireneus estão pregando aos gregos, a Bíblia, o autor Lucas, nos manifesta que a mão do Senhor estava sobre eles. E a palavra mão ali no grego é chei. Chei ou sheir significa exatamente, faz referência diretamente ao poder de Deus que estava ali sobre o povo, ali sobre eles, tanto sobre quem pregava, mas também sendo visível aos que recebiam a mensagem do Evangelho. Então, quando Lucas, de forma maestral, relata isso, que a mão do Senhor estava sobre eles, e a mão do Senhor estava sobre os que estavam anunciando a mensagem do Evangelho aos gentios, aos gregos, quando Lucas faz esse registro, ele está dizendo diretamente que o poder de Deus estava sobre eles e que, à medida que eles iam anunciando o Evangelho, o Senhor ia manifestando o seu poder. Por isso que nós sabemos que eles creram, né? Os gregos creram, porque não apenas receberam a mensagem do Evangelho, mas também viram sinais, né? Jesus disse muito isso enquanto estava aqui na terra no seu ministério, dizendo que se o povo não vê sinais, não crê. Então, até nisso, Deus trabalha de maneira perfeita. Do mesmo modo, relembrando aí, Êxodo, quando Moisés diz que o povo não ia dar credibilidade a ele, o Senhor dá alguns sinais a ele, a saber, 2 sinais, para que o povo, vendo estes sinais também, a mensagem recebesse também uma credibilidade maior. Não que a mensagem por si não tenha credibilidade, pelo contrário, a mensagem por si só é poderosa, mas por conta da incredulidade e também pela questão da vista, da visão, quando a gente vê algo palpável, tangível, a credibilidade, quer queira, quer não, ela é aflorada, ela é exaltada. Então, o povo deu crédito, tanto à mensagem, como também o poder de Deus que se manifestou ali naquele momento, enquanto os crentes que anunciavam aos gregos estavam pregando o Evangelho, pregando ao Senhor Jesus Cristo. A visão geral do tópico 2 nos fala que os cristãos judeus pregaram aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder a sua essência. Nesse sentido, nos fala a respeito de contextualizar, porque diferentes grupos recebem a mensagem de um modo diferente. Quando Paulo anunciava aos judeus, ele ministrava de maneira direta aos judeus. Claro, nós sabemos que ele anunciou aos gentios de um modo majoritário. Mas quando ele estava nas sinagogas, ele tinha um tratar diferente. Por quê? Porque os judeus conheciam o Messias. No caso aqui dos gentios, eles nem sabiam quem era o Messias, nem esperavam o Messias, não tinham nenhum conhecimento acerca de profecias, claro, de um modo geral, né? Os gentios de um modo geral. Alguns poderiam até saber, dada o estilo de vida dos gregos, que buscavam muito conhecimento, mas não era corriqueiro, não era comum um grego esperar um Messias, até por conta do politeísmo que era forte na cultura grega naquela época e ainda hoje, de certo modo, em algumas culturas. Mas quando eles contextualizam a mensagem do Evangelho, é exatamente nesse sentido, não mudando a pregação, não mudando o conteúdo, porque a pregação foi e deve ser a mesma do início ao fim. Jesus Cristo, a sua morte vicária, o seu sacrifício, a sua ressurreição, a sua segunda vinda, esta é a mensagem que não precisa ser atualizada, mas a contextualização é direcionando esta mensagem a um grupo específico. Assim nós pregamos a crianças, alguém que tem um trabalho de pregar para crianças, prega de um jeito para uma criança,
Claro que para um adulto ela vai pregar de um modo totalmente diferente. Então, é esse sentido da contextualização da visão geral do nosso tópico 2, que diz que os cristãos judeus pregaram aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder a sua essência, sem perder a essência da mensagem genuína. Tópico 3 nos fala sobre uma igreja que forma discípulos. Ponto 1, a base do discipulado. Possivelmente pelo fato de Barnabé também ser da ilha de Chipre, e ao saberem que foram os cipriotas os evangelizadores em Antioquia, a igreja decide enviá-lo até Antioquia. Visto que o nível intelectual dos gregos de Antioquia era elevado, ao ponto de ali pela primeira vez os discípulos terem sido chamados cristãos, Barnabé sabiamente foi em busca de um doutor da lei, convertido a Jesus, chamado Saulo. Nós sabemos, de fato, pela Bíblia Sagrada, que Barnabé era cipriota, ou seja, era de Chipre. Nós vemos isso. Não à toa, acredito eu, acredita também o autor da lição, e alguns, ou a maioria dos estudiosos, acerca dessa temática, acerca do estudo da eclesiologia, muito também do estudo dos discípulos daquela época, acreditam que Barnabé foi enviado para lá não à toa, exatamente por ser compatriota, por ser conterrâneo daqueles que estavam anunciando o evangelho em Antioquia. Exatamente por ser de Chipre, ele vai até os cipriotas ajudar ali no discipulado, e é interessante que ele leva consigo o Saulo, o apóstolo Paulo, que também era um conhecedor da lei, era alguém inteligentíssimo, né? Era alguém dotado ali das letras, aprendeu, como ele mesmo diz, aos pés de Gamaliel, aprendeu a lei, embora ele considerasse tudo isso depois que aceitou a Cristo como esterco, mas ele era alguém conhecido, entendido, né? Então, Barnabé leva Saulo consigo exatamente para ajudá-lo. Também tendo em vista os planos de Deus, que Paulo deveria ministrar, pregar, ser o ministro ali dos gentios, Barnabé faz esse convite a Paulo, leva Paulo consigo, e ali durante todo um ano eles ficam discipulando, ensinando os crentes de Antioquia, de modo que o versículo 26 vai nos dizer que em Antioquia eles são chamados pela primeira vez cristãos, que no grego, né, Christos ou cristianos, que são exatamente, que é a denominação de cristão, cristianos, significa exatamente uma pessoa que se parece com Cristo. E aí muitos aplicam até diretamente um pequeno Cristo, né? Um discípulo de Cristo, assim dizendo. Sabendo que a palavra discípulo, mathetel, né, do grego, significa exatamente aquele que aprende do mestre, aquele que vive como mestre. Então, são palavras sinônimas que em Antioquia estes crentes, estes servos, esses discípulos recebem essa nomenclatura em específico, tendo ali por discipuladores Barnabé e o próprio Saulo. O ponto 2 nos fala sobre denominados de cristãos, como já informado. No Novo Testamento, os servos de Deus são chamados principalmente de discípulos, irmãos, santos, cristãos, crentes, os do caminho, eleitos, fiéis, filhos de Deus, herdeiros. Cada termo mostra a riqueza da identidade cristã, tanto nos primeiros séculos como atualmente. Exatamente como nós já abordamos, este tópico 2 vai nos falar exatamente sobre as nomenclaturas que nós, servos, discípulos, aqueles que fazem parte do caminho, que seguem a verdade, que seguem a vida, que são apóstolos no sentido de aprender com o mestre, de ser reprodutor daquilo que aprende com um mestre, com um ensinador, de sermos discípulos, de sermos cristãos. São várias nomenclaturas que os cristãos receberam, que os crentes receberam ao passar dos anos, ao passar dos séculos, e que nos traz essa referência de que todas essas nomenclaturas nos apontam sobre a subserviência, estarmos servindo
a um mestre que é o Senhor Jesus Cristo. Ponto 3, a identidade cristã. Ser cristão vai além de pertencer a uma denominação ou religião. Antes é crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Nascer de novo pelo Espírito, viver em obediência à palavra, manter o testemunho fiel mesmo em meio a sofrimentos e andar em santidade até a volta de Cristo. A palavra identidade diz respeito a deixar uma marca. Para podermos verdadeiramente deixar as marcas de Cristo e sermos de fato considerados cristãos, devemos ser humildes como Ele foi, amar como Ele nos amou e vivermos em união. Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre ter a marca, as marcas de Jesus em si, as chagas, dos sofrimentos, das perseguições. E o cristão deve ser assim. A identidade do crente, a identidade do cristão é exatamente parecer com o Senhor Jesus. É ter as mesmas condutas, buscar ter as mesmas condutas que ele teve, andar conforme as suas pisaduras, conforme as suas pisadas, andar como ele andou, viver como ele viveu, falar como ele falou, pensar como ele pensou. É impossível ser igual a ele. Igual a ele não haverá nenhum. Mas nós temos a missão, nós devemos ter a conduta de buscarmos ser semelhantes a ele. Não de modo geral, não em essência, não em natureza, porque ele é inigualável. Porém, nós devemos agir como ele agiu em toda a nossa maneira de viver. Assim nos ensina a Bíblia Sagrada, em santidade, em separação do pecado, em verdade, em humildade, em sofrimento também, mas também em vitória, em esperança, em fé, na certeza de que gozaremos e de que estaremos com Ele por toda a eternidade. A visão geral do tópico 3 nos informa que a igreja investiu no ensino e discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. Caminhando para a conclusão da nossa lição, ela nos informa o seguinte: aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue, por meio da igreja, a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. É uma verdade importantíssima para nós, que guardemos as verdades desta lição em nossos corações. Amém? Estamos encerrando a 12ª lição. Agradeço a sua presença comigo até aqui. Convido para na próxima semana estudarmos juntos a última lição do trimestre 3º de 2025, a lição de número 13. Agradeço a você, a sua companhia, que Deus nos abençoe e a paz do Senhor Jesus.